Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Maier, sou estudante de licenciatura em matemática do 8º semestre e vamos para a nossa quinta aula de gráfico de uma função, sistema cartesiano ortogonal. Galera, nas outras aulas a gente viu resumo, vimos algumas atividades de fixação de conteúdo, paramos na atividade 18. Agora vamos para a 19. Determine as ordenadas, construa o gráfico sabendo que as abscissas são 2, 4 e 6, e a função é y igual a x dividido por 2. Em seguida, identifique a imagem e o domínio da função. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente precisa determinar as ordenadas, correto? A gente tem as abscissas, que são do eixo x. Eixo x, nós temos os valores, então a gente vai colocar na tabelinha e descobrir quais são as ordenadas. O y, a gente tem aqui na nossa função, né? Que é igual, né, a x dividido por 2. Então, 2, 4 e 6 são os valores das nossas abscissas. Vamos descobrir os valores das nossas ordenadas. A gente só vai substituir os valores. Então, 2, né, no lugar do x eu coloco o 2 dividido por 2, o 4 dividido por 2 e o 6 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir um gráfico, correto? Então, vamos lá. De novo, no olhômetro, não temos números negativos, então vamos alongar o lado dos números positivos. Aqui o x e aqui o y. No eixo x eu sei que eu tenho até 6, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar até o 7. E no eixo y, né, que a gente já determinou as nossas ordenadas, a gente tem até o 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vou colocar até o 5, né? 4, 5. Agora, a gente vai lembrar como se encontram as coordenadas no gráfico, no sistema cartesiano ortogonal, né? Aqui a gente tem os parzinhos, 2 e 1, 4 e 2, 6 e 3. Aqui aqui das abscissas e aqui das ordenadas, domínio e imagem. No x, o 2 e no y, o 1. No x, 4 e no y, 2. E no x, 6 e no y, 3. Aqui temos o nosso gráfico de uma função. Agora, o que nos pede? Em seguida, identifique a imagem da função e o domínio da função. Então, vamos identificar. A imagem da função é igual a y pertence aos reais, tal que. Agora, a gente vai pegar o menor valor do y que a gente utilizou para fazer as coordenadas no gráfico. Aqui a gente tem o 1, ele é menor ou igual, porque aqui a bolinha é fechada, a y, que é menor ou igual, porque aqui a bolinha é aberta. Do y, qual que é o maior valor utilizado para a gente fazer as coordenadas? É o 3. Então, vamos colocar aqui o 3. Agora, vamos para o domínio da função.
esse é o x pertence aos reais, tá o quê? No x, qual que é o menor valor utilizado? Foi o 2. Então, 2 pertence aos reais, tá o quê? Peraí, 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual ao maior valor utilizado para fazermos as coordenadas no eixo x, que é o 6. Prontinho, nossa questão 19 está resolvida. Lembrando que a gente só está fazendo questões de fixação de conteúdo, que é coisa que a gente já viu na primeira aula, na segunda e assim por diante. Estamos na questão 20 agora. O que pede? Identifique os gráficos abaixo que representam ou não uma função. Os gráficos que representarem uma função, você deverá identificar a imagem e o domínio. Então, galera, como é que a gente vai saber se o gráfico representa ou não uma função? Já vimos nas aulas anteriores e vamos reforçar. Aqui a gente pode ver como se faz um gráfico no caderno, né? Que a gente usa a régua e o espaçamento entre os números é exatamente o mesmo. Aqui eu usei meio centímetro, você pode usar 1 e assim por diante. Aqui a gente vai passar uma reta, uma linha, né? Reto ao eixo, paralelo, né? Ao eixo Y. Tanto faz o ponto do gráfico que você vai passar essa reta, essa linha. Aqui você pode notar que o desenho do nosso gráfico, ele encostou nessa linha uma vez só. Então, sim, esse gráfico ele representa uma função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a imagem da função e o domínio da função deste gráfico. A imagem é y pertence aos reais, tá o quê? O menor valor do eixo y que a gente utilizou para as coordenadas, a gente pode notar que foi o 0, que está aqui no ponto de origem, né? Então, a gente pode colocar aqui o 0, menor e igual a y, porque aqui a bolinha está fechada, e é menor e igual a o maior valor que a gente utilizou aqui no eixo y, a gente pode notar que é o 6. Então, a gente coloca aqui 6. Menor ou igual, né? Porque aqui a gente tem a bolinha fechada, né? Vamos para o domínio desta função. X pertence aos reais, tá o quê? Qual que é o menor valor utilizado por nós no eixo X, que foi utilizado para as coordenadas, né? Para os pontinhos aqui no nosso sistema cartesiano ortogonal. Também foi o 0, porque aqui nós temos um ponto no ponto de origem, que o ponto de origem, a gente tem que lembrar que a coordenada é 0 e 0. Então, vamos lá. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual, porque a bolinha está fechada. Qual que é o maior valor utilizado aqui no x, no eixo x, que está nas nossas coordenadas, né? É o 6. Show de bola, galera! Primeira tá pronta, vamos para a próxima. Na B, galera, a gente vai ver se esse gráfico representa ou não uma função. Como é que a gente faz isso? A gente passa uma linha paralela ao eixo Y em qualquer ponto do nosso desenho aqui do gráfico, e aí a gente vai ver quantas vezes essa linha encosta no nosso desenho. Aqui encostou uma vez só, mas a gente tem que ficar muito atento em todo o desenho do gráfico. Aqui, se a gente passar essa linha paralela ao eixo Y, olha só quantas vezes vai encostar nessa linha. 1, 2, 3 vezes. Então, não, esse gráfico aqui ele não representa uma função. Então, a gente não vai achar a imagem nem domínio dele.
vamos para o próximo. Aqui na C. Aqui, a gente vai passar também linhas paralelas ao eixo Y, tanto faz o ponto em que eu passar, essa linha, ela vai encostar apenas uma vez no desenho do nosso gráfico. Aqui também, uma vez só. Então, ele representa, sim, uma função. Agora, a gente vai encontrar a imagem e o domínio. Imagem da função é igual. Y pertence aos reais, tal que. Por que o Y? Porque o Y é da imagem e o X é do domínio. Agora, a gente vai pegar o menor número que a gente utilizou para fazer as coordenadas no nosso eixo Y. E qual que é esse número? No eixo Y, a gente pode notar que é o 1 positivo. Então, aqui vai ser 1 menor igual a Y, que é menor igual, porque a bolinha... Ah, não, menor igual não, perdão, aqui é só menor. A gente tem que ficar muito atento à bolinha aberta ou fechada, aqui a bolinha está aberta. Então, vamos colocar apenas menor. Não é menor igual, é só menor, porque a bolinha está aberta. E qual que é o maior valor do eixo Y que a gente utilizou para as coordenadas? Vai ser o 5, correto? Então, é essa a imagem do nosso gráfico. Agora, vamos no domínio da função. No domínio, é x pertence aos reais, tal que. No x, qual que é o menor valor que a gente utilizou para a gente fazer o nosso gráfico, né? Nas nossas coordenadas, foi o -3. Então, a gente vai estar colocando aqui -3 menor ou igual a x. Gente, no domínio sempre x, tá? Menor, aqui é só menor, porque a bolinha está aberta. Então, a gente vai encontrar maior valor utilizado no nosso gráfico, né? No eixo X. Aqui a gente tem o 1 positivo. Então, a gente vai estar colocando aqui o 1. É isso, galera. Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Galerinha, aqui a gente tem a D. Agora, a gente vai ver se esse gráfico, ele representa ou não uma função. Se a gente passar em qualquer lugar, uma reta paralela ao eixo Y, a gente pode notar que vai encostar uma vez só no nosso desenho do gráfico, certo? Então, aqui a gente vai ter que encontrar, esse gráfico ele representa uma função, a gente vai ter que encontrar a imagem e o domínio dele. Vamos na imagem. Imagem da função é igual. Y pertence aos reais, tal que. No eixo Y, a gente nota que o menor valor utilizado para a gente colocar nas nossas coordenadas é o 2. Então, aqui é 2 menor ou igual a Y, que é menor ou igual, que aqui sim a bolinha está fechada. Aí, qual que é o maior valor utilizado no eixo Y para a gente estar encontrando os nossos pontos, né? As nossas coordenadas para fazer o gráfico. É o 6. Então, vamos colocar aqui 6. Essa é a imagem da função. O domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que. Qual que é o maior valor, o menor valor do nosso eixo X que a gente utilizou para as coordenadas, para achar as coordenadas? Aqui é o 0, porque aqui, ó, tá reto com o nosso 0 no eixo X. É 0 no eixo X e 2 no eixo Y.
Então, a gente pode colocar 0 menor ou igual, porque a bolinha está fechada, a x menor ou igual a o maior valor utilizado aqui no eixo x para a gente achar as coordenadas, que é o 3. Então, a gente vai colocar aqui o 3 e fechou. É isso aí. Essa é o nosso domínio. E mais uma questão resolvida. Até a próxima. Tchau, tchau!